Olá, bem-vindos a mais um podcast BioShoes for All, hoje para falar sobre arqueologia de marcas. O protagonista é Pedro Carvalho de Almeida, designer e professor de design na Universidade de Aveiro, é doutorado em design pela University of the Arts, em Londres, e possui a experiência de ensino em algumas prestigiadas instituições. É reconhecido pela sua contribuição para a arqueologia de marcas como campo de estudo e abordagem metodológica. Olá Pedro, bom dia. Muito bom dia. Bem-vindo. Tal como referi, a formação académica do Pedro é essencialmente centrada na área do design. No entanto, recentemente, o seu trabalho tem-se focado bastante na arqueologia de marcas e nesta questão de mergulhar no passado das marcas. Portanto, de forma a encontrar respostas para o futuro. Assim sendo, como é que se poderia explicar este conceito de arqueologia de marcas, em especial no contexto do setor do calçado? Bom, a arqueologia de marcas é uma área relacionada com a identidade visual e talvez para explicar de uma forma mais simples aquilo que, enfim, a indústria talvez conheça melhor são os sistemas de identidade visual, ou seja, formas de caracterizarem visualmente a identidade das suas organizações. Começando, por exemplo, pelo desenho de um logotipo, de uma marca, as respectivas aplicações, desenvolvendo sistemas que permitem estabelecer um contacto entre a indústria ou as marcas e o seu mercado. A arqueologia de marcas utiliza os princípios relacionados com a construção dos sistemas de identidade visual, mas numa perspectiva inversa. Ou seja, não é sobre a construção desses sistemas de identidade visual, mas é mais sobre a desconstrução ou a reconstituição de trajetórias de desenvolvimento histórico dessas marcas para perceber trajetórias de desenvolvimento. A arqueologia de marcas é, portanto, um campo de estudo no contexto da revitalização e rejuvenescimento de marcas históricas, sendo, pelo menos na minha abordagem, constituída por duas vertentes complementares, uma de natureza mais metodológica e outra mais de âmbito estratégico. A vertente metodológica, eu diria que envolve mergulhar profundamente na história, no património e nos arquivos de uma marca, permite inclusivamente a construção de arquivos inexistentes, portanto a sistematização ou a organização do passado das empresas é muitas vezes descurado ou muitas vezes nem sequer existe. Isto como aconteceu, por exemplo, no meu trabalho sobre a Sanjo, e é uma atividade que tem como objetivo descobrir informações, descobrir histórias, atributos distintivos que depois podem ser utilizados seja para reforçar a identidade da marca, seja para reforçar os aspectos de autenticidade e significado histórico e cultural dos produtos. Por sua vez, a vertente estratégica envolve a descoberta ou a redescoberta de aspectos esquecidos ou subutilizados e que pertencem ao passado de uma determinada marca para informar processos de decisão estratégica. Ou seja, a arqueologia das marcas pode ajudar as organizações a ligarem-se às suas raízes, a construírem o seu património, a reconstituir a sua história, por forma até a moldar ou orientar os seus desenvolvimentos futuros. E é importante também referir que a arqueologia de marcas é um campo de estudo multidisciplinar, é emergente, mas tem um particular interesse para as áreas da gestão e do marketing. Portanto, seguindo esta linha de pensamento, qual será o papel de um arqueólogo de marcas e porquê é que é tão importante na pesquisa e na preservação da história das marcas de calçado?
Ora, um arqueólogo de marca pode dar contributos significativos, seja para a história de uma determinada marca, seja para a sua preservação e sustentabilidade, através de diferentes aspectos. Por exemplo, começando logo por uma pesquisa histórica. Ou seja, o arqueólogo de marca é responsável por conduzir uma investigação histórica aprofundada para descobrir factos, momentos críticos de transformação das próprias empresas ou das marcas, identificar elementos de design e atributos distintivos nessa história da marca, sendo que a investigação pode ajudar a criar narrativas de marca para partilhar com o mercado e, simultaneamente, reforçar a sua própria herança cultural ou legado. Portanto, há uma dimensão de pesquisa histórica, há uma dimensão de gestão do próprio arquivo, ou seja, muitas vezes as organizações, ou as empresas, ou as marcas não têm nos seus arquivos, mas quando os têm, há aqui um trabalho de organização e preservação de documentos, de fotografias, de artefactos, e a gestão correta desses arquivos permite obter aqui uma matéria que é uma matéria ou um recurso generativo, porque pode influenciar novos desenvolvimentos. O papel do arqueólogo de marcas, com base nesta pesquisa, permite a construção de narrativas históricas sobre o património e o legado dessa marca. Por exemplo, há muitas histórias que relacionam as marcas com as pessoas que usaram os seus produtos. E esta dimensão social é muito interessante de poder ser explorada, porque encontram-se aí histórias que são reais e que permitem toda a comunicação da marca poder ser baseada em factos verídicos, ao invés de se deixar levar pela construção, muitas vezes, de narrativas ou de histórias fictícias. E esta ligação entre a comunicação das marcas e aquilo que foi o seu impacto social permite também estabelecer uma maior proximidade com o mercado. Há um outro aspecto também fundamental que o arqueólogo de marcas pode desempenhar, por exemplo, ao nível da identificação de processos produtivos que permitam desenvolver reproduções autênticas. Ou seja, uma coisa é o desenvolvimento de imitações, ou seja, produtos que de alguma forma imitam aquilo que aconteceu no passado. Mas na arqueologia das marcas nós podemos mergulhar naqueles que foram os processos produtivos, podemos mergulhar naquilo que foram aprendizagens ou conhecimentos construídos dentro da própria empresa, que permitam que essas reproduções não se limitem a ser meras réplicas ou imitações, mas que beneficiam de todo o conhecimento que foi construído internamente pela organização. Ainda que possamos falar até de marcas que existiram no passado, ligadas a processos produtivos que entretanto desapareceram, mas ao mergulharmos e ao percebermos o que é que contribuiu em termos de processos, ou em termos de materiais, ou em termos de desenhos, para que uma marca ou um determinado produto se tivesse distinguido no mercado ou tivesse feito parte da memória coletiva até de gerações, podemos desenvolver novos produtos que beneficiam exatamente dessa autenticidade ou do conhecimento que foi gerado ao longo de, no caso das marcas históricas, ao longo de muitas décadas até. O papel do arqueólogo de marcas pode contribuir também para o estabelecimento de colaborações, por exemplo, estabelecer parcerias com museus, com instituições culturais, com escolas, com universidades, não apenas para mostrar o significado histórico da marca, mas para poder partilhar
esse conhecimento de desenvolvimento industrial e esse legado, que podem originar até programas educativos, formas da indústria poder partilhar o seu conhecimento com a sociedade civil, ou formas da indústria poder partilhar o seu conhecimento com novas gerações ou com instituições. Há aqui contributos, por exemplo, que podem ser também desenvolvidos ao nível da criação de edições limitadas inspiradas em modelos identificados no arquivo ou recolhidos. Isto não só como forma de prestar homenagem ao património da marca, mas também para gerar até entusiasmo e interesse, seja por parte do mercado em geral ou até de colecionadores. Ou seja, há aqui possibilidades de explorar nichos de mercado que cada vez mais prestam atenção ao significado histórico e ao valor cultural que as marcas representam e que podem ser materializados em novos produtos. O arqueólogo também pode contribuir para a implementação de práticas sustentáveis, ou seja, nós podemos identificar na história de uma determinada marca ou de um processo produtivo práticas que foram sustentáveis no passado e que resultaram de conhecimentos que foram adquiridos ao longo do tempo, mas podemos integrá-los nos métodos de produção modernos, ou seja, há de facto aspectos, não é, que fazem parte da história e que contribuíram no passado para a própria sustentabilidade das marcas e que hoje ainda fazem sentido poderem ser incorporados. Isto pode incluir a utilização seja de materiais, seja a adoção de técnicas artesanais tradicionais e de baixo impacto, seja a otimização de recursos. Muitas destas marcas que, por exemplo, atravessaram a Segunda Guerra Mundial foram caracterizadas por grandes limitações de recursos. Ou seja, os próprios processos e a utilização de recursos materiais, etc., tinham que ser otimizadas. E, num contexto atual até caracterizado pela abundância, pode fazer sentido nós voltarmos a essas aprendizagens ou voltarmos a esse conhecimento como forma de podermos dar resposta também ao nível das marcas de acordo com aquilo que são preocupações prementes, designadamente ao nível da sustentabilidade. Há aspectos e contributos que também podem ser desenvolvidos ao nível do envolvimento das comunidades, ou seja, envolver o próprio mercado na história da marca, seja através da incorporação das suas próprias histórias, seja no desenvolvimento de eventos ou de experiências interativas que permitam promover um sentido de comunidade, não é? Ou até de entusiasmo sobre a marca e até de alguma forma um sentimento de pertença à própria marca. Há aspectos, sei lá, de licenciamento e de merchandising que podem ser explorados, por exemplo, em produtos relacionados com a marca, sejam acessórios ou outro tipo de produtos, que de alguma forma possam celebrar o património da marca. E voltando aqui ao papel educativo, seja das marcas, portanto, há aqui uma dimensão pedagógica que pode ser explorada também ao nível da colaboração com instituições de ensino, como forma de poder, oferecer cursos ou workshops, seja sobre a história e o design do calçado, seja ao nível das contribuições da marca, mas pode haver aqui de facto uma partilha mais generosa entre aquilo que é o conhecimento associado a uma determinada marca e como esse conhecimento pode contribuir para o ensino e uma melhor consciência, seja acerca das marcas, seja acerca da sua função social. No fundo, e para concluir, portanto, combinando a investigação histórica, o storytelling, a narração de históricas e a colaboração estratégica com diferentes entidades, portanto, desde a organização, a instituições culturais ou universidades, a arqueologia das marcas pode, de facto, ajudar as organizações e a indústria de calçado a reconectarem-se com o seu passado, a alavancarem o seu património e a garantirem a sua própria sustentabilidade
seja no presente, como até mais importantemente no futuro. Isto não só ajuda a preservar a história da marca, como também pode aumentar ou contribuir para um aumento da sua relevância e atração de novos consumidores ou novos mercados que valorizem os aspectos da autenticidade, da tradição, da origem, enfim, há aqui várias possibilidades em termos de contributos, mas concluindo mesmo, há aqui uma possibilidade que é a articulação entre aquilo que é o passado histórico de uma marca com o incorporar dos aspectos que caracterizam a sociedade atual, e as marcas podem fazê-lo dessa forma. Este tema é interessantíssimo e infindável. Uma arqueologia que escava a gênese e as raízes de uma marca, as receitas originais, entre aspas, os trunfos do passado, não é? O que nós podemos analisar é que, sobretudo a partir do ano 2000, surgiu um fenómeno de revitalização de marcas históricas. Isso passou-se por toda a Europa. E no caso do calçado, isso também aconteceu. E creio que os casos de maior sucesso foram aqueles que não se limitaram apenas a desenvolver os produtos numa lógica da nostalgia, ou seja, desenvolvendo réplicas daquilo que foram as suas produções no passado, mas que conseguiram incorporar atributos que caracterizam a sociedade atual e o mundo atual e a cultura atual, dotando os produtos dessa junção, que é, o melhor por um lado, dos dois mundos. Atributos que relacionam a marca com a sua história e com o seu passado, mas que são capazes de incorporar aspectos que definem a cultura contemporânea. Assim sendo, com base nas explicações do Pedro Carvalho de Almeida, podemos afirmar que a arqueologia de marcas é uma atividade de investigação na área do design de comunicação e identidade visual. Por exemplo, uma empresa que quer criar uma marca dedicada à venda de produtos sustentáveis, seguindo os princípios do ecodesign. Em termos de comunicação, quais seriam as estratégias que essa marca deveria adotar para incorporar esses valores no ADN da empresa e para ser bem recebida no mercado? Eu creio que a criação de uma marca de calçado orientada pelos princípios da sustentabilidade e pelo ecodesign é uma iniciativa louvável, em primeiro lugar. E para ser bem sucedida no mercado, a marca pode adotar estratégias de comunicação abrangentes, transparentes, alinhadas com o seu ADN de sustentabilidade e ecodesign, mas eu creio que há aqui duas questões que são distintas. Por um lado, a arqueologia das marcas, que de facto pertence ao domínio do design e à identidade visual. Mas, por outro lado, temos aqui o ecodesign e o desenvolvimento sustentável. Sendo a arqueologia das marcas ligada fundamentalmente às marcas históricas, quando pensamos na criação de uma marca de raiz, ela não tem passado. Ou seja, podemos pensar de facto que a arqueologia das marcas aqui não faz grande sentido. No entanto, há aspectos metodológicos da arqueologia das marcas que permitem, por exemplo, o mapeamento de informação de natureza contextual. Ou seja, se nós conseguirmos mapear visualmente a história de uma marca, identificando momentos significativos no seu desenvolvimento, essas mesmas ferramentas de mapeamento visual podem ser aplicadas para a criação de uma marca de raiz, por exemplo, ao nível do mapeamento daquilo que são as principais marcas atualmente existentes que se dedicam a esta área da sustentabilidade e do ecodesign. Ou seja, nós podemos ir buscar ferramentas à arqueologia da marca como forma, por exemplo, de produzir uma abordagem ao benchmarking, ou seja, uma análise àquilo que está a acontecer. Se na arqueologia das marcas o que se faz, aquilo que nós fazemos, se reporta ao universo multidimensional da marca em si, portanto é um universo relativamente fechado
na medida em que diz respeito à história daquela marca, embora possam ser estabelecidas ligações com o seu contexto envolvente. No caso de uma marca para ser criada de raiz, a análise crítica daquilo que é o seu posicionamento possível pode ser obtido através da análise do que já existe. Portanto, há ferramentas, de facto, da arqueologia das marcas que podem fazer sentido em relação à sua aplicação em contextos de criação de marcas de raiz. Agora, uma marca relacionada com aspectos de sustentabilidade ou de ecodesign que a definem, nas suas estratégias de comunicação, deve claramente estar implícita uma mensagem de sustentabilidade, ou seja, comunicar aquele que é o compromisso da marca com a sustentabilidade de forma muito clara e apresentar, no fundo, uma declaração de missão ou um manifesto que descreva os seus valores e os seus objetivos. Numa lógica de desenvolvimento de marca orientada pelos princípios do desenvolvimento sustentável, há aspectos pedagógicos, ou seja, há aqui um conteúdo educativo que pode ser criado no sentido de partilhar com o mercado aquele que é o impacto ambiental da produção de calçado convencional e sobre como os produtos desta marca podem ser concebidos para serem mais sustentáveis e explicando exatamente qual é essa diferença. Ou seja, há aqui aspectos de comunicação, seja na internet, seja em blogs, seja nas redes sociais, que podem ser utilizados para partilhar informação concreta que explique em que medida essa marca se diferencia das restantes ou de que forma ela incorpora esses princípios do desenvolvimento sustentável. Portanto, a transparência é absolutamente fundamental e ser-se transparente em relação àquilo que são os materiais usados ou a origem do próprio produto ou os processos de produção utilizados. Portanto, podemos pensar em fornecer informações detalhadas sobre os processos e os materiais, sejam eles de natureza ecológica ou as técnicas de fabrico utilizadas, mas que sejam de uma forma transparente. Há um problema transversal, muitas vezes, à comunicação das marcas, que é a utilização de chavões, ou seja, há termos que vão estando na moda e que se substituem. Hoje temos o chavão da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável, temos o chavão do ecodesign, do vegan, etc. Não é? E há aqui um trabalho que pode ser desenvolvido no sentido das próprias marcas não apenas incorporarem, digamos, esta clareza e transparência naquilo que fazem e na forma como comunicam, mas serem mesmo verdadeiras, ou seja, há quem utilize apenas percentagens de material reciclado ou de material biológico para, nas suas comunicações de marketing, poder dizer que estão alinhadas com a sustentabilidade. Muitas vezes o argumento é de que os materiais sustentáveis ou reciclados são muito mais caros que os outros. Mas quando falamos em marcas orientadas por estes princípios, podemos falar também em mercados que estão dispostos a poder pagar o valor justo, ou seja, temos aqui a possibilidade de, mais do que tentarmos parecer que somos sustentáveis, irmos à raiz da questão, fazermos um contributo verdadeiro nesse sentido, ainda que o produto seja mais caro, mas orientá-lo e comunicá-lo para os nichos de mercado que estão verdadeiramente interessados e que têm capacidade financeira para poder adquiri-los. Há outras possibilidades ao nível das embalagens, ao nível das colaborações, por exemplo, o estabelecimento de parcerias com organizações com objetivos idênticos, ONGs ambientais, que podem amplificar a mensagem e chegar também a um público mais vasto. Pode o próprio mercado ser envolvido nesses processos de comunicação por forma a reforçar esses esforços de sustentabilidade, pedindo o próprio feedback, ou seja, incorporando aquilo que é o sentimento do próprio mercado para orientar e até melhorar processos de desenvolvimento
por forma a essas marcas poderem melhorar, não é? Já que mergulhamos nesta questão da arqueologia de marcas, nomeadamente no setor do calçado, poderíamos colocar aqui uma última pergunta. Por que é tão importante preservar a história das marcas e como é que as marcas podem usar essa informação para melhorar a sua sustentabilidade ambiental, financeira e social? Ao aproveitarmos os conhecimentos sobre uma determinada trajetória de desenvolvimento histórico de uma marca, podemos contribuir para o alinhar dessas marcas com a evolução da sociedade, demonstrando um compromisso verdadeiro com o desenvolvimento sustentável, ou seja, a combinação entre património e sustentabilidade pode de facto ajudar a melhorar a reputação de uma marca, ajudar a conquistar novos mercados e a permitir que a marca possa, enfim, consolidar o seu sucesso a longo prazo e num mercado competitivo. Portanto, a preservação da história das marcas, através da arqueologia, é importante por várias razões. Em primeiro lugar, o próprio significado cultural, ou seja, as marcas desempenham frequentemente um papel na formação da cultura e da sociedade. E as suas histórias podem fornecer informações sobre a evolução, seja das preferências dos consumidores, seja sobre a evolução das tendências de estilo de vida, seja sobre os próprios valores sociais. E a preservação desta história pode contribuir para a consolidação de uma memória cultural coletiva. Há também aspectos de património e de autenticidade, ou seja, as marcas com uma história rica podem utilizar o seu património para criar ou reforçar a sua ligação com a origem, com um determinado contexto, com uma determinada cultura, e o mercado frequentemente aprecia essas histórias que estão por trás das marcas e aprecia também o sentido de continuidade e de tradição que representam. E podemos, de facto, aprender com o passado, ou seja, a história de uma marca é um recurso valioso para aprendermos com os sucessos e os desafios do passado. Compreender aquilo que funcionou ou que não funcionou na evolução de uma marca pode informar estratégias de desenvolvimento futuras. E em termos de desenvolvimento sustentável, as marcas podem utilizar a informação histórica para melhorar os seus esforços de desenvolvimento, enfim, muito mais próximo, muito mais alinhado com os princípios da sustentabilidade ao nível dos materiais e dos processos. Ou seja, há dados históricos que podem revelar práticas sustentáveis utilizadas no passado, como um determinado tipo de materiais ou técnicas artesanais tradicionais, e as marcas podem integrar estas práticas nos seus processos de produção atuais. A longevidade e qualidade, no que diz respeito, por exemplo, a compreender a durabilidade e a qualidade de uns produtos, pode inspirar um foco na criação de produtos que sejam mais duradouros, não é? E dessa forma também mais sustentáveis. A incorporação também de inovações históricas do design, materiais ou de processos que podem inspirar inovações também atuais no desenvolvimento de produtos sustentáveis. Nós, ao mergulharmos muitas vezes na história de determinadas marcas, encontramos aspectos que foram de facto muito relevantes e que podem ter sido desenvolvidos há 50 anos ou há 70 anos, mas que continuam absolutamente válidos. E na sociedade atual, onde há uma tendência para a aceleração ou a incorporação imediata daquilo que está mais à frente, muitas vezes esquecemos daquilo que funcionou no passado e que foram as bases e a história continua cíclica. Válido, não é? Para isso seria importante também enriquecer e arquivar e documentar o presente, que resultaria em bons trunfos no futuro, para a arqueologia. As práticas de arquivo, feliz ou infelizmente, não são muito frequentes e quando acontecem é dada pouca importância ao seu verdadeiro valor. E portanto nós temos nos arquivos das marcas um potencial absolutamente
tremendo enquanto matéria generativa que pode de facto influenciar e orientar desenvolvimentos futuros, não é? Mas com base num passado histórico que fez sentido num determinado momento e que hoje pode manter-se foi registado. Válido também. Chegamos ao final deste episódio BioShoes for All sobre arqueologia das marcas com Pedro Carvalho de Almeida, a quem agradecemos a partilha de conhecimentos. Muito obrigado, Pedro. Muito Até obrigado, breve. eu também. Obrigado. Acompanhem-nos em próximos episódios do podcast Ecodesign na Indústria do Calçado. Obrigado. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contida.